Esse vídeo é para mulheres que acabaram de entrar nesse universo do parto normal, que estão começando a aprender sobre esse assunto e estão talvez se sentindo um pouco perdidas, confusas, porque cada um fala uma coisa, porque é um universo de extremos, né? Ou você tem aquela visão super romantizada do parto como algo lindo, maravilhoso, com pétalas de rosa, ou você tem aquela visão do parto como algo muito difícil, muito complicado, que você tem que fazer muita coisa e é muito difícil você conseguir um parto normal e tem a violência obstétrica, enfim. Nesse vídeo eu vou organizar um pouco esses assuntos, vou trazer para você os temas mais importantes para quem está começando a aprender e eu espero com isso te ajudar a organizar um pouco as ideias, clarificar um pouco esse assunto e te ajudar sim a se preparar para o nascimento do seu bebê. Meu nome é Ângela e aqui nesse canal a gente fala sobre o parto normal de forma bem pé no chão e objetiva e a gente usa a biologia para entender o processo de parto como algo fisiológico e saudável. E a primeira coisa que quem está aprendendo sobre parto normal precisa saber é que o parto normal, quando não existe indicação para uma cesárea, é a via de nascimento que traz mais benefícios para a saúde da mãe e para a saúde do bebê. Se você quiser aprender mais sobre os benefícios do parto normal, eu gravei um vídeo só falando sobre isso, mostrando alguns estudos, um vídeo bem aprofundado que eu vou deixar o link na descrição para você assistir depois. Mas isso é sem dúvida uma das coisas mais importantes que você precisa pesquisar, que você precisa estudar para que você se sinta segura com relação a essa via de nascimento. Entender quais são os benefícios do parto normal, entender por que o parto normal é a melhor via quando não existe a indicação para uma cesárea. Então, quando o bebê nasce de parto normal, a mulher tem uma recuperação muito mais curta, muito mais fácil, porque ela não está se recuperando de uma cirurgia de grande porte, como é o caso da cesárea. Os bebês que nascem de parto normal apresentam menos complicações respiratórias no pós-parto, também têm menos infecções, ficam menos doentes e têm um início da amamentação mais fácil. Além disso, é só no parto normal que o bebê atravessa o canal do parto, recebe as bactérias que estão ali presentes, que são bactérias muito importantes. Essas bactérias vão eventualmente colonizar o intestino do bebê e isso vai ter um impacto grande no desenvolvimento do sistema imune daquele bebê, refletindo aí na saúde dele ao longo de toda a vida. Aliás, eu acho que esse é um dos aspectos mais importantes e mais relevantes do parto normal, né? Essa passagem do bebê através do canal do parto, através da vagina, que traz tantos benefícios para a saúde do bebê, não só enquanto ele é um bebê, mas ao longo da vida dele, inclusive na vida adulta. Existem até estudos linkando a via de nascimento com o desempenho escolar, mostrando que os bebês que nascem de parto normal, quando estão na escola, têm um desempenho melhor do que os bebês que nascem de cesárea. Eu vou deixar o link para alguns desses estudos aqui na descrição, se você quiser ler depois. A próxima coisa que você que está começando precisa saber sobre o parto normal é que nem sempre dá para o bebê nascer de parto normal. Como eu já disse, nos casos em que não há indicação para uma cesárea, o parto normal é melhor, mas em alguns casos existe indicação, o parto normal não é possível e existe indicação para cesárea. A Organização Mundial da Saúde recomenda que aproximadamente 15% dos bebês nasçam através de cesárea. Ai, Ângela, mas como assim? Como a OMS sabe que 15% dos bebês têm que nascer de cesárea? Como que isso é determinado? Bom, o que a gente observa é que em países onde as taxas de cesárea são menores do que 15%, que são países mais pobres e com poucos recursos, países onde às vezes a cesárea é necessária, mas não existem os recursos para que ela aconteça, nesses países as taxas de morbidade e mortalidade tanto materna quanto neonatal são maiores. E, em contrapartida, nos países onde as taxas de cesárea são muito maiores do que 15%, a gente também observa taxas de morbidade e mortalidade materna e neonatal maiores do que quando as taxas se aproximam a 15%. Então, com base nessas observações ao longo de muito tempo, a OMS concluiu que uma taxa ideal de cesariana seria ao redor de 15%, ou seja, que de maneira geral, mais ou menos 15% das gestantes não podem ter os seus bebês através do parto normal e precisam ter uma cesariana. A terceira coisa que você que está começando precisa saber sobre o parto normal é que ele é muito mais simples do que você imagina. Eu imagino que se você está entrando nesse universo agora, você provavelmente está com essa visão de que o parto normal é mais complicado, é mais difícil, é difícil você conseguir ter um parto normal,
Quando você consegue, vai ser complicado, vai demorar, você já ouviu muitas histórias. A cesariana tem esse aspecto de ser mais prático, porque você vai lá, agenda o dia, em 20, 30 minutos, 40 minutos o seu bebê vai ter nascido. Então, a maioria das pessoas tem essa ideia, essa impressão de que o parto é complicado, que o parto normal é complicado. Mas se você está começando agora e gostaria que seu bebê nascesse de parto normal, você precisa entender isso. O parto normal é mais simples do que você imagina. Então pensa que na natureza a grande maioria das fêmeas dos mamíferos estão tendo seus bebês de parto normal. Então se você imaginar uma cachorra, uma gata ou uma rata, as ratas elas têm 15 filhotes que nascem de parto normal em poucos minutos, de forma muito simples, muito rápida, e muito dessa facilidade que todas as outras fêmeas dos mamíferos têm para dar à luz está vinculada à forma como elas pensam, ou na verdade a forma como elas não pensam sobre o processo. Então elas não acham nada sobre o processo de parto, porque elas não racionalizam, né? As outras fêmeas não são animais racionais que pensam sobre um processo fisiológico, um processo involuntário, como é o caso do parto, e porque elas não pensam, o parto acontece no corpo delas, como ele está programado para acontecer desde sempre. Então você precisa entender que o que faz o parto ser complicado, difícil, é a sua mente, é a sua cabeça, que fisiologicamente falando e biologicamente falando, o parto é um processo simples, natural, não é complicado como a gente foi condicionado, como a gente cresceu achando que era. Outra coisa que você pode também refletir sobre isso é que no mundo inteiro, apesar das taxas de cesárea estarem cada vez mais altas, ainda a grande maioria dos bebês no mundo nascem de parto normal. Outra coisa que talvez você possa estar um pouco em dúvida, um pouco confusa, é essa questão de termos. Então a gente tem o parto normal, o parto natural, o parto humanizado. Então eu vou tentar clarificar um pouco essa questão. Parto normal é quando o bebê nasce através do canal do parto, quando o bebê atravessa a vagina, é o parto vaginal. Parto natural é um parto vaginal sem intervenções, sem nenhuma intervenção. Então, olha só, o meu segundo parto, que inclusive eu vou deixar o link do vídeo para você assistir aqui depois, foi um parto que, se você assistir o vídeo, você vai achar que foi um parto natural. Então, não teve intervenção, eu não recebi analgesia, não recebi anestesia. Mas não foi um parto natural, porque a bolsa amniótica foi rompida artificialmente alguns minutos antes de eu entrar na banheira lá, que você vai ver no vídeo. Entende? Então, nem todo parto vaginal, nem todo parto normal é um parto natural. Mas eu não tô falando isso como forma de hierarquizar as vias de nascimento. Então, o parto natural, então, é melhor do que o parto normal, já que no parto natural não tem nenhuma intervenção. Não, eu só tô te explicando a diferença entre parto vaginal e parto natural, e não necessariamente o parto natural é melhor do que o parto vaginal. E o outro termo é o parto humanizado, né? Um termo que tá super popular hoje em dia, acho que um pouco mais nos anos anteriores, né? Hoje está um pouco mais estabilizada essa questão, mas o parto humanizado é um termo um pouco mais cultural, digamos, que traz para o processo de parto essa questão do atendimento mais respeitoso, do atendimento mais humanizado à mulher. Então, um atendimento que leva em conta a saúde da mulher e o bem-estar dela e do bebê também, né, como a coisa mais importante dentro do processo, e não o dinheiro, ou se o médico fizer de tal jeito vai ser melhor para ele, porque vai ser mais rápido, porque ele vai ganhar mais, ou para o hospital, né? Às vezes, vamos fazer aqui mais rápido, porque daí tem mais salas de parto disponíveis para as outras mulheres, e isso vai otimizar o nosso processo. Então, no parto humanizado, todas essas questões técnicas de otimização de tempo, questões financeiras, estão em segundo plano, e em primeiro plano está a saúde e o bem-estar da gestante e do bebê. E tendo dito isso, eu quero explicar para você que
eu tenho preferência, né, e muitos profissionais preferem, ao invés de usar o termo parto humanizado, usar o termo assistência humanizada ao nascimento. Então a questão não é que você tem que ter o seu bebê de parto humanizado. Não, você tem que ter uma assistência respeitosa, uma assistência que leva o seu bem-estar e a sua saúde em consideração em primeiro lugar. E outro tópico que eu quero trazer aqui, que você precisa saber e que é muito, muito importante que você saiba e que você entenda, é que a tensão, a ansiedade e o medo afetam o parto, afetam o trabalho de parto. E o seu trabalho de parto vai doer mais, você vai sentir mais dor se você tiver esses elementos dentro do processo. Isso acontece porque a parte do nosso sistema nervoso que controla o parto é afetada pela parte do sistema nervoso que controla o medo e a tensão. Então a gente tem dois sistemas de nervos que têm ações opostas: o sistema de fuga-luta e o sistema de relaxamento. O sistema de fuga-luta é o que está ligado no nosso corpo quando a gente sente medo, quando a gente entra no modo defensivo. Então, se você está com medo de algo, você fica tensa, você fica ansiosa, porque esse grupo de nervos está ligado. O outro grupo de nervos, que é o que controla o parto e também controla outras funções do nosso corpo, é um conjunto de nervos que, quando eles estão ativados, você se sente calma, relaxada e tranquila. E esse conjunto de nervos é o que estimula a liberação de ocitocina pelo seu cérebro, e a ocitocina vai entrar na sua corrente sanguínea, vai chegar no útero e vai fazer o útero contrair. Então, esse grupo de nervos que controla o estado de relaxamento é o que favorece o trabalho de parto, favorece o progresso do parto e também favorece a liberação de endorfinas, que são substâncias com efeito analgésico e que proporcionam bem-estar e que ajudam a mulher a ter uma experiência mais tranquila e mais calma. Esses dois sistemas, eles têm ações opostas e eles não atuam ao mesmo tempo. Então, ou você tem um ligado ou você tem o outro. E, idealmente, na verdade, o sistema de fuga-luta, né, o sistema que é ativado com o medo, ele não é um sistema que está sempre ligado. Ele só liga quando realmente tem uma situação de perigo, quando você sente medo. E o sistema de relaxamento, ele é um sistema que está sempre atuando no nosso corpo e que desliga só quando o sistema de fuga-luta liga. Então acho que deu para você entender por que o medo, a tensão e a ansiedade atrapalham o processo de parto. Porque basicamente você atrapalha o funcionamento normal do parto, atrapalha a liberação de ocitocina, então você vai ter contrações que não são eficientes, você atrapalha a liberação de endorfinas, então você vai ter contrações mais dolorosas, mais desconfortáveis. Isso vai gerar tensão, vai gerar medo. Então se o seu parto estiver sendo muito longo, muito doloroso, aumenta a chance de você ficar tensa e ansiosa. Você ficando tensa e ansiosa, você ativa ainda mais o sistema de fuga-luta e atrapalha ainda mais a liberação de ocitocina e endorfinas. Então, por isso que é tão importante que você se prepare antes do parto, que você estude sobre o processo, que você entenda que é um processo bom, que é um processo saudável, para que você não sinta medo quando o seu parto começar e para que isso não atrapalhe o processo da forma que ele está naturalmente, fisiologicamente programada para acontecer. O próximo assunto que eu quero trazer é como o parto normal é mostrado na mídia. Você provavelmente já assistiu algum filme onde uma mulher tem parto normal, ou alguma novela, ou alguma série. E eu aposto que nesse filme, nessa novela, nessa série, o parto normal foi mostrado como algo bem complicado, bem difícil, muitas vezes até uma coisa bem dramática mesmo, né? Então eu poderia citar vários exemplos aqui para você, ou talvez já esteja vindo aí na sua mente. E aí o que eu quero te falar é que o parto normal verdadeiro, o parto normal na vida real, ele na grande maioria das vezes não é desse jeito. Ah, mas então por que a mídia mostra? Por que no filme e na novela eles mostram pra gente o parto assim? Porque é isso que prende a atenção das pessoas, é isso que as pessoas gostam de ver. Eles sabem que isso dá audiência, digamos, que isso gera engajamento, que as pessoas se sentem atraídas por cenas intensas, por cenas dramáticas, por cenas negativas, né? Por isso que a gente gosta de filme de terror, algumas pessoas, né? Por que existe filme de terror? Por que as pessoas assistem isso? Porque a nossa mente, de alguma forma, se sente atraída por essas situações de perigo, essas situações negativas. É um mecanismo de proteção, na verdade. A sua mente, ela quer entender
essas questões negativas, essas questões perigosas, essas questões dramáticas, para ela conseguir te proteger disso. Então ela quer entrar em contato, ela quer entender o que aconteceu, por que aquela pessoa chegou naquela situação, porque eu não quero ter isso. E aí nos filmes e nas novelas, o parto normal é mostrado como algo bem negativo, porque isso chama a atenção das pessoas. Mas o efeito disso é que as pessoas se educam, né, através dessas cenas, elas aprendem sobre o parto normal através dessas imagens e acabam achando que o parto normal é ruim, negativo, é difícil. Mesmo que você saiba que aquilo é uma cena de filme, que aquilo é pior do que é na vida real, você ainda vai achar que é difícil. Você pode até achar, ai, Ângela, eu sei que não é desse jeito, eu sei que no filme foi assim. Mas mesmo assim, a imagem que vai sobrar na sua mente não vai ser uma imagem boa, não vai ser uma imagem de um processo saudável e fisiológico e normal e ok. Não vai ser, tá? Então entenda isso. O parto normal, de verdade, ele não tem nada, ele não precisa ter nada a ver com as cenas dos filmes, das novelas, das séries. Você tem que entender que, nesse caso, eles querem chamar atenção e por isso eles pintam o parto normal como algo tão ruim. E saiba também que se você se educar através disso, se você achar que o parto normal é 10% disso, isso vai gerar medo, ansiedade, tensão, e eu já expliquei aqui que isso vai atrapalhar o seu parto e vai aumentar as chances de que o seu parto seja também negativo. Então, para concluir esse vídeo, eu vou juntar todas essas informações que eu passei aqui em uma única frase. Então, olha só. Na maioria das vezes, o parto normal é a melhor via de nascimento. O parto é mais simples do que você imagina e a forma como ele é mostrado na mídia desperta sentimentos que atrapalham o processo e aumentam a dor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você realmente está começando a sua jornada de se preparar para o parto, de aprender, de estudar sobre o parto normal, eu espero que as informações que eu trouxe aqui tenham te ajudado de alguma forma. Quero te convidar a conhecer o Guia Nascer Suave, meu programa online de preparação para o parto. O link está aqui na descrição e vou deixar também na descrição o link para você assistir o vídeo do parto da minha filha. Te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!